Tudo na paz? Espero que sim. Bangu e Vasco, o que eles têm em comum? Vem descobrir comigo então e vou mostrar para vocês o que eles têm em comum. Bora! Muito prazer, sou Fernando Martinelli e mais um vídeo do canal História do Esporte. Aqui você vai encontrar curiosidades, momentos felizes, momentos tristes, momentos, como eu disse, curiosos, inusitados, alegres, campeonatos que foram extintos, torneios de seleções, torneios de clubes e muitas outras coisas que vocês vão se encontrar aqui. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comenta e compartilha. Quem está inscrito, muito obrigado, seja bem-vindo. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou deixar para o final do vídeo para dar esse recado aí. Bangu e Vasco, o que eles têm em comum? Né? O que eles tiveram em comum durante a história aqui do futebol brasileiro? Eu vou contar para vocês, né, o que eles tiveram em comum aqui no futebol brasileiro, aqui no esporte. Né? A gente sabe que o futebol ele reúne todas as artes, né? Todas as cores, não importa, né, a sua religião, a sua crença, né, que é a religião, não importa a sua cor, né, não importa o seu gênero, né, o futebol reúne tudo que se pode imaginar e a força que ele tem, né? Então lá atrás, no começo da década passada, o futebol brasileiro já começou a ser muito bem, como eu posso dizer, muito bem aqui no Brasil, né? Começou a ser muito bem praticado, né? E lá no começo já havia suas divisões, né? Onde era só a classe alta que participava, não poderia ter negros envolvidos no meio dos brancos para poder jogar, né? Então isso já vem lá de trás, já é uma coisa recorrente lá de trás, né? Uma coisa chata que já tinha lá no começo da década, mas isso veio mudando e vamos lá, né? Foi muita coisa para aconteceu aí, né? E os negros têm uma influência muito grande no futebol brasileiro. Futebol, né? Ele foi inventado lá na Inglaterra, na verdade inventado lá no Reino Unido, né? Ele foi inventado lá pela classe alta, de lá onde só os brancos jogavam, e foi trazido para cá pelo Charles Miller e Oscar Cox, né? Dois estudantes que estudavam lá no Reino Unido, trouxeram para o Brasil duas pessoas brancas que eram da classe alta e trouxeram para cá. Então, como eu disse, naquela época só eles jogavam, né? Só a classe alta jogava, não podia, os brancos nem os negros não poderiam sequer ficar perto, né? Nem assistir eles poderiam. Beleza, toca o barco. Desculpa, gente, que o nariz está coçando aqui, então tô dando uma, né, o rinite às vezes ataca, daí é meio complicado. 1905, né? O que aconteceu em 1905? Não demorou muito, os negros já começaram a praticar. Os operários e os trabalhadores começaram a praticar seu lugarzinho ali, restrito, só entre eles. Começaram a bater aquela bolinha, né? E isso foi indo. Um dirigente, né, daquela época, que era do Bangu Atlético Clube, olhou, deu aquela olhada, falou assim: cara, vou chamar um desses caras aí para jogar no meu time. Chamou um operador lá, um trabalhador, colocou ele no clube, né, para jogar, foi bem, jogou bem, mostrou seu talento e entrou no time do Bangu Atlético Clube, time do Rio de Janeiro. Em 1905, né, como eu disse,
Francisco Carregal foi o primeiro negro no futebol brasileiro. O primeiro negro a vestir a camisa do Bangu Atlético Clube. Ele jogou, foi muito bem. O Bangu, né, não chegou a ser campeão ainda, mas se destacou, foi um grande destaque. A Liga de Futebol do Rio, hoje a FERJ, em 1907, fez como eu posso dizer, fez um documento dizendo que os negros não poderiam participar dos jogos, né? Isso, o Bangu teria que retirar o Francisco Carregal. O que o Bangu fez? Eu saio, mas eu não tiro o meu jogador do time. O Bangu teve que se retirar, né? Mas isso foi só um pingo. Vasco da Gama. Com isso, o Bangu ficou conhecido como um dos primeiros clubes a colocar os negros para jogar, né? Colocou um negro, teve um primeiro presidente que foi eleito no clube, que foi o José de Araújo, foi o primeiro dirigente negro também, saiu do Bangu, né? Ele foi o presidente, o Bangu acabou elegendo ele. E o Vasco foi o primeiro clube brasileiro a ser campeão com 12 atletas negros, né? O Bangu começou com a história e o Vasco conseguiu ter 12 integrantes no seu time através da briga do Bangu, que conseguiu registrar os jogadores negros, mas o Vasco foi o primeiro clube a ter 12 negros registrado no seu clube e ser campeão. Isso gerou uma revolta, né? Gerou uma revolta em quem? Flamengo, Fluminense e Botafogo. Eles se revoltaram, né? Com essa atitude do Vasco sendo campeão, o Bangu em 1923 acabou conquistando seu primeiro título também com um jogador negro, né? E assim seguiu-se, né? Com a revolta do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo contra Bangu e Vasco. Integração dos negros no futebol. Através de tudo isso, né, o Fluminense, Flamengo e Botafogo fizeram uma liga, né, e chamaram o Vasco para disputar. Vasco, vem cá, vamos montar uma liga aqui, vem participar com a gente, você é um dos grandes do Rio e a gente não pode deixar você de fora. Só que tem um detalhe, você tem que retirar os 12 atletas negros do seu time. O Vasco olhou e falou, eu não tiro não, os 12 vão ficar e se eles tiverem que sair, eu retiro o meu time. E assim se seguiu, né? O Fluminense aderiu aos negros, trazendo eles, alguns negros, para o seu clube também. Isso trouxe muitos sócios, né? E o Fluminense acabou fazendo a primeira integração dos negros ao futebol, né? Ele pediu um documento, um atestado que pudesse colocar os negros e fazer deles assalariados. Então o Fluminense fez um primeiro documento, mandou dizendo que os negros que estavam no seu clube eram trabalhadores e poderiam ser assalariados. E assim se seguiu a história dos negros, né, assalariados em 1921. Em 1921 foi decretado que os negros poderiam livremente participar dos jogos do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Os negros começaram a participar e isso através do que o Fluminense fez. Então, gente, é isso, né? O primeiro negro, Francisco Carregal, começou a jogar em 1905, foi o primeiro jogador negro a disputar. Bangu, junto com ele, abriu as portas para os negros no futebol brasileiro. Foi o Bangu também que colocou o seu primeiro dirigente negro no topo, ali para comandar o clube.
né? E assim se seguiu. Hoje a gente tem vários jogadores negros em cada clube, no mundo inteiro, né? Tanto na Europa como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, os negros tomam conta. Só que vou entrar agora na minha opinião, né? Uma coisa que eu vi, né, e vejo ainda, e tem certas atitudes que eu ainda quero realmente ver ser tomadas. Na temporada que se encerrou agora, o jogador Diacabi, né, do Valência, ele foi ofendido. E até hoje a liga não se manifestou, né, não teve não falou qual atitude que foi. A única coisa que disse foi que não encontrou provas que ele foi ofendido dentro de campo. Só que, na minha opinião, se um jogador fica tão indignado como ele ficou, né, eu acho impossível alguém não ter o xingado. Então, acho que faltou um pouco mais de critério para realmente saber se ele foi xingado ou não. Outro caso é na Inglaterra. O jogador do Crystal Palace, né, ele se recusou a se ajoelhar, porque na Premier League todos eles têm que se ajoelhar, né? Tem em manifesto ao movimento racista. O jogador Zaha do Crystal Palace, ele se negou. Ele disse que tá virando uma coisa normal fazer isso, né? Que até então não se tem uma punição, e realmente não se tem. Exemplo, o juiz lá da Liga dos Campeões que ofendeu, né, o juiz que ofendeu o massagista lá do time que estava jogando contra o Paris Saint-Germain, o time do Neymar e do Mbappé. A UEFA até agora nada, não falou nada, se puniu, se não puniu, né? Provas que houve o racismo e não se falou nada, né? Então, tipo assim, acontece, eles abafam o caso. Então acho que está na hora de tomar uma atitude, né, para acabar com o racismo mesmo. Eu vou deixar um livro para vocês, né, para você dar uma procurada aí, dar uma lida, que é do Mário Filho, né? O nome é Negro no Futebol Brasileiro. Esse é o nome do livro. Pega lá, dá uma lida. Vocês vão entender realmente o que aconteceu e como chegou aonde chegou. Beleza? Então essa foi a história do esporte com o primeiro negro no futebol brasileiro, Francisco Carrel, que jogou no Bangu, e o Bangu foi o clube que alavancou com os negros no futebol brasileiro. Beleza, gente? Então esse é mais um vídeo. Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, né? Que é uma história legal, onde os negros são incluídos no esporte, né? Que é onde começou, e assim se seguiu em frente. Vídeo segunda, quarta e sexta, 14 e 16 horas. O recado que eu tinha que dar é: eu fiz um vídeo sobre a Venezuela, me mandaram um recado aí, só que o recado é restrito, tá? Então não adianta me xingar, não adianta brigar, porque não vai aparecer, ele é restrito. Mas você que me xingou aí, Deus te abençoe. Se você é ateu ou não, Deus te abençoe, tá? Indiscutivelmente, desculpa se foi ofendido, mas Deus te abençoe aí, né? Que não fiquei magoado não. E vou deixar o vídeo aí do primeiro negro no beisebol, meu último vídeo. Se inscreva no canal, as pessoas que estão se inscrevendo, muito obrigado. E fique com Deus, até sexta, até mais, fui!